Cláudio Humberto chegando por aqui. Cláudio Humberto, isso quer dizer muito o que a gente fala muito por aqui, quando se diz que muitos gostariam de Tarcísio de Freitas, sendo, né, um voto para a eleição presidencial, mas aqui no estado de São Paulo, mais uma pesquisa que mostra que ele continua muito bem, e quando ele não está presente e aumenta ali a porcentagem de brancos e nulos, eu imagino que bata diretamente também na aprovação. O quanto ele tem de aprovação alta, ou seja, o número de brancos e nulos é menor, de pessoas que não votariam nesses candidatos também acaba sendo menor, né, Cláudio Humberto? Opa, Cláudio Humberto, só um pouquinho, algo aconteceu aqui. Só um pouco. É uma notícia urgente chegando, vamos ver o que é, gente. A gente tem agora uma notícia urgente chegando, que o STF acabou de suspender parcialmente a lei do impeachment. A gente lembra que há algumas semanas o ministro do STF, Gilmar Mendes, em uma decisão monocrática, decidiu que para se definir a respeito de um impeachment de um ministro do STF, essa decisão caberia apenas à PGR. A AGU foi atrás, inclusive pedindo para que ele voltasse atrás, assim como Jorge Messias, o indicado do presidente Lula à vaga de Barroso no STF. Mesmo assim, Gilmar Mendes manteve a sua decisão. E agora sim, chegando aqui para mim, a STF suspendendo parcialmente essa decisão, tá? O ministro Gilmar Mendes decidiu nessa quarta-feira suspender parcialmente a liminar proferida na semana passada sobre a aplicação da lei de impeachment. A suspensão alcança apenas 2 pontos da decisão original, que atribuem exclusivamente à Procuradoria-Geral da República a competência para apresentar denúncia por crime de responsabilidade contra ministros do STF, e os demais trechos da liminar permanecem vigentes. Deixa eu já colocar o Cláudio Humberto aqui para ele me ajudar a entender aqui, então. Então, pelo que eu entendo, pelo texto aqui, Cláudio Humberto, essa suspensão ela alcança justamente o ponto que era o mais polêmico, né? Atribuindo exclusivamente à Procuradoria-Geral da República a competência para apresentar denúncia por crime de responsabilidade contra ministros do STF. Os demais trechos da liminar permanecem vigentes. Na nova decisão, o ministro considerou o avanço das discussões no Senado sobre a aprovação de uma legislação atualizada para disciplinar o processo de impeachment de autoridades e, de acordo com o ministro, o novo texto incorpora elementos da liminar e evidencia um esforço de cooperação entre as instituições, guiado pela prudência, pelo diálogo e pelo respeito às normas constitucionais. Abre aspas, porque ele disse: tal aprimoramento legislativo não se limita a atender formalmente às determinações do Supremo Tribunal Federal, mas configura ato de elevado espírito público voltado à preservação da integridade do Poder Judiciário, à proteção da harmonia entre os poderes, fecha aspas. Então, parece que a pressão fez algum efeito, hein? Saindo agora a suspensão dessa parte que foi a mais polêmica, né, Cláudio Humberto? Ou seja, não se restringindo apenas à PGR no caso de impeachment de ministros do STF, de pedidos de impeachment de ministros do STF, por conta ali de tudo que o Senado acabou falando e pressionando nos últimos dias. Você viu? Você chegou, a notícia chegou junto com a vinheta urgente. Esse jornal aqui é uma loucura, Cláudio Humberto. O que você acha aí, hein, dessa notícia de última hora, dessa suspensão, dessa parte mais polêmica? Você acha que eles deram uma recuada, ficaram com medo? O que você acha? Boa tarde, Cláudio Humberto. Muito boa tarde, Paula. Eu precisava ler mais enfim, mais detidamente a decisão, mas o trecho que você nos trouxe mostra que o ministro Gilmar continua querendo legislar, ou determinando de que maneira o Congresso Nacional deve legislar. Isso é absolutamente inaceitável para os senadores, né? Ele está querendo dizer: o senador vai ter que legislar sobre isso, tem que modernizar, tem que não sei o quê. Olha, essa é uma discussão, é uma reflexão, é uma decisão do Poder Legislativo, do Senado Federal, sobretudo do Senado Federal, que é o tribunal do Supremo Tribunal Federal. Essa coisa de devolver, de acabar com essa loucura, que era de impedir o povo brasileiro, o cidadão brasileiro, de representar contra ministros do Supremo Tribunal Federal, e condicionando qualquer pedido de impeachment à sua apresentação pelo Procurador-Geral, isso, na prática, inviabilizaria qualquer tentativa de impeachment de ministro da Suprema Corte, ainda
que sob severas, gravíssimas acusações. Né? Quando ele diz que tudo mais está preservado, é igualmente grave, porque o que é que está preservado? Está preservado, por exemplo, o fato de que ninguém pode alegar, no pedido de impeachment, crime de responsabilidade sobre decisões do Supremo adotada pelo ministro, objeto de impeachment, no Supremo Tribunal Federal. Vai alegar o quê, se não for o crime de responsabilidade por suas decisões? Vai alegar que o ministro X ou Y tem bafo de onça, tem um corte de cabelo que não agrada, é uma careca mais reluzente do que a outra? Vai alegar o quê? É exatamente o instrumento do impeachment visa preservar o interesse público da sociedade e ministros que tomam decisões que claramente configurariam exatamente essa questão do crime de responsabilidade. Outra coisa que Cláudio Humberto, a gente perdeu o teu áudio aqui, vamos tentar restabelecer. Mas eu adoro o Cláudio Humberto nesse jornal. Só o Cláudio Humberto pode me falar bafo de onça aqui, gente. Não é maravilhoso? Adoro as tiradas do Cláudio Humberto. Mas o que o Cláudio Humberto está falando é justamente... Ó, voltou. Calma aí. Vamos ver se o seu áudio está bom agora, Cláudio Humberto. Oi. Tá, 1, 2, tá 3, ótimo. 4, 5. Tá ótimo, pode continuar. Então, eu estava dizendo, outra coisa que foi preservada foi a questão da mudança de quórum para a votação de projeto de processo de impeachment. Imagina, um ministro, de maneira monocrática, com uma canetada, determina que o Senado Federal só pode aprovar a abertura de processo de impeachment se for por 2/3 de voto, não é mais maioria simples. Como assim? Isso é uma atribuição do Poder Legislativo. É muito grave tudo que aconteceu. O que a gente assiste é o ministro Gilmar Mendes dando uma piscada, dando ali uma hesitada, etc. e tal. E certamente houve ali conversas com o presidente do Senado, então ali aquela turma do deixa disso, senta que o leão é manso e tal. Mas, na verdade, o que muda é uma mudança importante, é claro que sim, devolvendo ao cidadão o direito de pedir impeachment de ministro, mas na prática continua tudo muito, muito difícil, muito inviável, né? Porque, afinal de contas, ele preserva todas as demais decisões que adotou de maneira completamente distinta do que prevê a Constituição. A Constituição define muito bem os papéis dos poderes. Cabe ao Poder Legislativo legislar, discutir, criar leis, até modificá-las. Cabe ao Poder Judiciário aplicar essas leis, obedecer essas leis. É disso que se trata. Ou seja, mudou, mas não mudou, né, Cláudio Humberto? É mais para, como dizia minha avó, para inglês ver, né? Para botar ali a questão polêmica e tal. Mas pela sua experiência, que eu sempre pego ela um pouquinho aqui para puxar, o que se acha que rolou nos bastidores? Para pelo menos dar essa resposta que num primeiro momento a gente entende como positiva e depois a gente vai vendo as entrelinhas, como você estava falando, e talvez não tenha sido uma mudança muito grande, não. Certamente o presidente do Senado fez ver ao ministro, ou aos ministros de uma maneira geral, quem sabe até o próprio ministro Fachin, que, na verdade, a decisão do ministro Gilmar deixou ele, Davi Alcolumbre, numa situação muito difícil, porque, afinal de contas, é ele, Davi Alcolumbre, que tem a prerrogativa de decidir se abre ou não o processo de impeachment contra ministros. É exatamente essa pessoa que está sendo ofendida como representante do Senado Federal, na condição de seu presidente, com a decisão do ministro Gilmar Mendes. Eu acho que a desfeita continua, permanece, que ali é uma desfeita mais amena, mas continua, né, na medida em que ele não recua de outras decisões. É uma situação que mostra mesmo a coisa mais grave nisso tudo, é o Supremo Tribunal Federal invadindo competências do Poder Legislativo e determinando a alteração da lei, o que o ministro mesmo chamou dia desse de modernização da lei. Nada disso é atribuição do Supremo Tribunal Federal. Tudo isso é atribuição do Poder Legislativo, né? E agora, mesmo no recuo, ele dizendo como o Senado deve legislar sobre a matéria. O ministro não tem que se meter nisso. Quem tem que tomar essa decisão são os senadores da República. Mas você acha que teve alguma... A gente até falou, né, que quando vem essa decisão monocrática, a gente acabou lembrando, Cláudio Humberto, que tem parado aí em Brasília o texto para ser votado sobre decisões monocráticas.
que tem parado em Brasília vários pedidos de impeachment de Alexandre de Moraes. E vários professores de direito, enfim, que eu conversei a respeito dessa decisão do Gilmar Mendes, eles sempre usaram como exemplo, tem vários pedidos, mas nunca foi votado um pedido, né, de impeachment, porque o ministro Flávio Dino chega a dizer em algum determinado momento, mas estou do lado de Gilmar Mendes, porque afinal de contas temos mais de 80 pedidos de impeachment contra um único ministro, que é o Alexandre de Moraes, Paulo, né? Você acha que isso mexeu ou nem faz cosquinha para eles? não faz o menor sentido, até porque assim, isso diz mais sobre o comportamento dos ministros do que o comportamento dos cidadãos que pediram seus impeachments. Se esses ministros tivessem se comportado de maneira que os cidadãos aprovassem, no sentido de que, olha, eu não gosto da decisão, mas a decisão é correta, ou por outra, essa decisão foi adotada com base na lei, na Constituição, não, isso aí decorre, tantos pedidos de impeachment, o ministro do Supremo, decorre exatamente da insatisfação, até da indignação dos brasileiros com relação às decisões que o ministro toma. Eu fotografei agora há pouco no trânsito, estava indo a um compromisso, fotografei, não dá para mostrar, mas enfim, é um carro com um adesivo do tamanho do para-brisa. E, aliás, tem muitos aqui no Brasil, fora Xandão. É nesse nível de indignação que as pessoas acabam se pronunciando. Ontem entrevistamos no Jornal Gente, aqui da TV Brasil, da Rádio Bandeirantes, o ministro aposentado do Supremo, Marco Aurélio. Ele ficou 31 anos no Tribunal Federal. Durante esse período de vários anos, eu esbarrava com o ministro frequentemente. No começo, ele era visto, inclusive, em moto, ele era um motociclista, depois, de certa idade, ele abandonou esse hábito. Mas eu vi o ministro em supermercado, vi o ministro em barbearia, em shopping, em restaurante. Ele chegava e saía absolutamente sem nenhum tipo de problema, sem segurança. E ontem ele disse que ele reparou que os seus colegas atuais, que estão na ativa, perderam a cidadania, segundo o ministro. Né? Eles perderam, já não conseguem mais sair às ruas. O que será? Exatamente em razão de decisões que tomam. E isso é o que provoca a indignação das pessoas que pedem impeachment dos ministros. Não é um esporte. Né? O ministro Flávio Dino nem se lembrou na hora de ter esse comentário lamentável, né? Que, por exemplo, o ex-presidente Jair Bolsonaro foi objeto de 158 pedidos de impeachment. É um exagero? Claro que sim, mas daí, né, é direito das pessoas de pedir o impeachment. Se aquilo vai ser instaurado, se eventualmente vai dar certo ou não vai, isso é outra coisa. O ex-presidente Fernando Collor, quando ele sofreu o processo de impeachment, um dos processos foi proposto por cidadão comum. Não foi por ninguém mais do que um cidadão comum. É o que consta nessa lei que o ministro está querendo anular para dificultar pedidos de impeachment, como se fossem suas excelências, os ministros, figuras sacrossantas, né, infalíveis, em relação às quais ninguém pode nem sequer questionar o seu comportamento. E a gente tem, né, também aí mais um capítulo da grande briga, né, entre os poderes, que a gente sabe que não é de hoje. Nessa semana mesmo, o próprio Senado fez um pedido para que essa decisão aí monocrática de Gilmar Mendes sobre uma das questões, principalmente, se apenas caber à PGR a aceitação ou não, a votação ou não de pedido de impeachment do ministro do STF, pediu que esse julgamento fosse suspenso até que uma pauta na casa realmente começasse, né? Então, a advocacia do Senado argumentou que tem avançado com uma proposta que atualiza a lei de impeachment e que pode ser analisada pela Comissão de Constituição e Justiça da Casa. E aí pediu, então, que o STF esperasse para que votassem essa outra questão no Senado. Agora, essa atualização da lei de impeachment no Senado, eu não sei para onde que ela é atualizada. Não sei se você tem informações aí, Cláudio Humberto. Como que é essa atualização? Inclusive, o pedido falava o seguinte: os efeitos imediatos da decisão cautelar, ao alterarem parâmetros centrais do regime jurídico atualmente vigente, acabam por produzir efeitos reflexos no processo legislativo em andamento, criando zonas de dúvida interpretativa
risco de assimetrias normativas e obstáculos à elaboração técnica do novo diploma legal em fase de consolidação. Então, eu tenho esse novo diploma legal em fase de consolidação, também tratando de impeachments de ministros do STF no Senado, né? O diploma só será legal se for aprovado, discutido e aprovado no Senado da República. Decisão monocrática de ministro, nem mesmo decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal pode alterar uma lei, minha gente. Não pode, isso é uma tarefa do Poder Legislativo, alteração de lei, atualização. Que papo furado é esse de atualização de lei? Essa é uma lei que está em vigor há 75 anos. 75. E agora que começaram a descobrir defeitos na lei, que é preciso atualizá-la, etc. e tal, a atualização, entre aspas, que se busca é exatamente maneiras de blindar ministros do Supremo Tribunal Federal de pedidos de impeachment. Vivemos essa situação bizarra no Brasil a prevalecer esse tipo de entendimento. Qualquer cidadão pode pedir o impeachment do presidente da República, mas não pode pedir o impeachment de ministro do Supremo. Era o que faltava. Eu adoro as suas considerações, Claudimar. Aí tem algumas questões aqui que essas eu imagino que ele não tem. Na verdade, assim, uma delas é que ele falava a respeito de o porquê que só caberia a PGR no texto inicial, aquela decisão antes do Gilmar Mendes, ele chegava a citar risco de perseguição política. Mas, assim, em nenhum momento comprovou isso ou afastou algum ministro do país por conta desse risco de perseguição política. Ele teria criado ali na PGR, é isso que você falou, né? Ignorando o Senado da Casa, ou seja, ele dava mais poderes e simplesmente esquecia que o Senado existe justamente para isso e para isso que aqueles senadores foram eleitos. Aí, ele mesmo admite em determinado ponto do texto inicial, quando ele fala assim, olha, tem muitos pedidos ali, depois o Dino... Então, muitas pessoas interpretando como medo de eles próprios sofrerem alguma votação de impeachment. E aí tem a questão do mérito de votos, que você citou também, né? Que não é uma interpretação muito jurídica, ou seja, ele muda ali a quantidade de votos que seriam necessários, né? Então, a gente lembra que, em relação ao ministro Alexandre de Moraes, que é o que mais tem pedidos lá com votos necessários, que provavelmente teriam que aumentar esses votos necessários para que essa pauta fosse a votação, extinguindo a iniciativa popular e criando um conflito, né? Uhum. Então, a pessoa tem lá o pedido que foi protocolado, atende os requisitos legais, etc. e tal, cabe ao presidente do Senado dar seguimento àquilo ou não. Ou meter no arquivo, ou põe na gaveta, enfim, põe em algum lugar. Mas, em geral, o que tem acontecido é que os presidentes do Senado mandam para o arquivo, colocam na gaveta. Não dão prosseguimento a esses pedidos de impeachment. Se ele decidir pela criação do processo de impeachment, aí o plenário precisa se manifestar. E para aprovar isso, é maioria simples, são 81 senadores, com 41 votos, está aprovado a abertura do processo de impeachment. É disso que se trata, né? E o impeachment, tanto quando acontece com o presidente da República, implica no afastamento do ministro das suas funções. Ele implicaria, no caso de aprovação, o afastamento dele das suas funções até ele ser julgado. É um julgamento que se estabelece. É um processo com amplo direito de defesa, etc. e tal, como acontece exatamente com o presidente da República, né? O que é que o ministro Gilmar pretende? É simplesmente acabar com isso. Em vez de metade mais um dos votos, transformar isso em 2/3 dos votos dos senadores. Não tem nada que consiga 2/3 dos votos dos senadores. Ele sabe disso. É por essa razão que estabeleceu esse quórum, né, ou tenta estabelecer esse quórum, que, novamente, é uma tarefa do Poder Legislativo fazer isso, que é para não ter processo de impeachment. E o que a gente sabe é que, sob a alegação de crimes de responsabilidade, todos eles, ou quase todos os pedidos, o próprio ministro Gilmar tem dezenas de pedidos de impeachment, o ministro Alexandre de Moraes é o recordista, todos eles, quase todos, têm pedidos de impeachment protocolados no Senado Federal. O que é que eles querem? Eles querem inviabilizar todos os pedidos de impeachment diante da eleição de 2026. Como as pesquisas indicam que é forte a possibilidade de os partidos conservadores de direita fazerem a maioria dos senadores, aí eles estão morrendo de medo de que esses processos de impeachment comecem a ser instaurados. Trata-se disso, né?
E aí eles estão buscando se blindar dessa questão. Aliás, tem sido recorrente na atual composição do Supremo Tribunal Federal esse tipo de coisa. A gente vê que eles estão alterando o entendimento de leis, estão legislando para colocar nas leis aspectos que sejam do interesse deles, ou do julgamento que está em curso, ou do julgamento que está prestes a ser iniciado. Né? Isso vitimou, entre outras pessoas, o próprio ex-presidente Jair Bolsonaro e seus amigos, seus aliados que foram com ele condenados. Né? E agora é isso. Então, como é que a gente faz para enfrentar a questão do impeachment? Muda a lei. É exatamente o que eles estão fazendo, ou tentando fazer. Li por cima aqui a decisão, mas fala muito entre a cooperação entre as instituições, que está sendo pautada pela prudência, e que aí, nesse contexto, ele entende que o debate legislativo evidencia a possibilidade de acolhimento parcial das demandas formuladas pelo Senado Federal. E aí ele responde dizendo que, nesse ponto em específico, entendo que se mostra viável suspender os efeitos da medida cautelar, de modo a viabilizar uma deliberação legislativa mais adequada, refletindo o amadurecimento. Vamos ver se esse amadurecimento realmente vai em frente, a repercussão disso tudo. Obrigada, viu, Cláudio Humberto, por ter me ajudado em mais essa. 75 anos, a lei tem 75 anos, eles estão falando de amadurecimento de quê, minha gente? Pelo amor de Deus. Adoro. Beijo, até amanhã. Beijo, bom trabalho.